Mas hoje todo paradigma vai cair por terra da sua mente. Hoje você vai ter revelação que a cruz é o seu lugar de descanso. Hoje você vai ter revelação que a cruz é um lugar para você descansar e se sentir amado pelo Senhor. Amém? Então, baseado nesse contexto, né, eu lembro uma vez que eu estava no meu trabalho, e aí a gente estava no horário de almoço, né, e aí os caras estavam conversando lá e tudo mais. Aí do nada surgiu um assunto lá de falar sobre a cruz. Aí um cara que não tem revelação, né, não é crente nem nada, ele falou: nossa, mas a cruz é algo tão pesado, né? Então veja, olha o que está impregnado na cabeça das pessoas que estão de fora, né? Que a cruz é algo pesado. Para a gente não é algo pesado, para a gente é salvação, é justificação, para a gente é prosperidade, para a gente é êxito. Vamos lá, para a gente é vitória, para a gente é alegria, para a gente é saúde, para a gente é tudo isso. E isso é tudo que a cruz traz de benefício para nós. E a cruz, ela também, sabe que antes de eu falar disso, né? Jesus, quando ele foi para a cruz, ele não foi em nenhum momento reclamando da cruz. Em nenhum momento você vai ver, em nenhuma passagem você vai ver. Você pode perguntar, né? Ah, mas e o Getsemane? Né? Eu vou falar mais um pouquinho depois. Quando ele estava no jardim do Getsemane, ele teve algumas angústias, algumas tribulações no coração dele. Mas em nenhum momento ele reclamou da cruz, né? Então, em nenhum momento ele ficou atribulado porque ele teria que ir para a cruz. Você sabe que ele foi como um cordeiro para a cruz do Calvário. E o cordeiro, não sei se você sabe disso, mas pela minha vasta experiência como fazendeiro, tô zoando, o cordeiro, ele não reclama, o cordeiro, ele é sensível, o cordeiro, ele é manso, o cordeiro, você está entendendo, né? Não tem outra palavra para definir melhor aqui, mas o cordeiro, ele é totalmente diferente, por exemplo, do porco. O porco, você sabe que é uma desgraça para pegar ele. Imagine para matar ele, né? Então o porco, ele reclama. O porco, ele sai correndo, ele fica doido, ele fica endemoniado, né? Mas o Senhor, ele foi para a cruz como um cordeiro. Ele foi para a cruz como uma ovelha. Amém? Outra coisa que a cruz aponta. A cruz aponta para propósito. Repita, propósito. A cruz aponta, vamos lá, a cruz aponta para o propósito de Jesus. Então, o propósito de Jesus, quando ele toma a cruz, quando ele é encaixado, digamos assim, na cruz, é ali que o propósito dele é cumprido nessa terra. Você sabe que desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido entregue. E ali é o cumprimento da vontade de Deus. Ali é o cumprimento do propósito de Jesus, né? Então a cruz também aponta para isso. Você sabe que também, para que você tenha êxito na sua vida espiritual, você precisa passar pela cruz. E eu vou trazer aspectos práticos aqui para você ter revelação disso hoje. Mas a palavra êxito, ela também é distorcida em alguns momentos por sucesso, né? Tem tantos lugares que acham que a cruz é te deixar alguém que é famoso, que é te deixar alguém que recebe tudo de Deus e pronto, acabou. Não, sucesso é uma coisa, sucesso é o que o mundo quer, sucesso é o que o mundo está em busca, mas o êxito é totalmente diferente. O êxito aponta para você ter uma vida exitosa no Senhor, para você ter prosperidade para você e para o próximo, para você ter saúde para você e para o próximo, para você ter alegria para você e para o próximo. Onde quer que você esteja, você sempre vai ter para você todas as bênçãos de Deus e para compartilhar com o próximo também. Então a cruz, ela aponta para uma vida exitosa. Queria compartilhar com vocês, perdão pela projeção de hoje, mas semana que vem a gente volta. Mas eu vou ler com vocês Lucas capítulo 9, verso 23 ao 25.
Se quiser acompanhar aí, eu estou na versão RA. Aleluia. Diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Aleluia. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Então, olha que princípio poderoso, né? Então, ele está falando aqui que, é o próprio Senhor falando aqui: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Sabe, essa é uma palavra que nós utilizamos muito para compartilhar sobre discípulos, para compartilhar com a liderança e tudo mais, mas eu creio que todos somos discípulos, todos somos chamados para ser discípulos. Amém? Então, essa palavra, ela é uma palavra que ela pode ser aplicada a todos nós, né? Todos nós vamos ter que passar pela cruz um momento da nossa vida, né? E é isso que vai definir se você vai ter uma vitória no Senhor ou não, se você vai receber galardão no reino ou não, né? Então, o caminho para receber bênçãos de Jesus era simplesmente a fé. Você vê a todo momento lá no Novo Testamento, quando a multidão estava próxima de Jesus, a todo momento eles iam lá para receber bênção, alguma cura, alguma provisão financeira, alguma bênção específica. Eles estavam lá por fé, porque eles estavam exercendo a fé deles. E não tem problema nenhum disso daí, né? Quantos de nós, agora você não precisa nem mentir, mas quantos de nós que a gente veio para a igreja, que a gente teve uma experiência com Deus na célula, porque a gente precisava de alguma coisa, né? Então eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui, porque não vai sobrar ninguém. Todo mundo vem para ter um encontro com Deus, porque está faltando alguma coisa, está precisando de alguma coisa, né? Mas a cruz, ela é o caminho para seguir Jesus. Então, a fé, ela é o caminho para você receber a bênção de Deus, para você receber alguma coisa específica de Deus. Mas a cruz do Calvário, ela aponta para uma vida exitosa, para uma vida vitoriosa no Senhor, para um caminho onde você recebe o galardão lá no final. Amém? Quantos entendem isso? Amém? Glória a Deus. Queria contar também um testemunho rápido aqui. Quando eu me converti, eu lembro que, na verdade, eu nem me converti, eu nem tinha me batizado ainda. E aí eu estava uns 2 meses, eu acho, na célula. E aí eu tive uma experiência com Deus, foi verdadeira. Desde o primeiro dia eu tive convicção que Deus existia, porque eu vim de uma fé que não tinha fé, na verdade, em nada. E era meio que mascarado por trás do catolicismo, né? Nada mal contra os católicos, mas era um paradigma que tinha na minha cabeça, né? E aí eu estava escondido nisso. Depois que eu tive uma experiência com Deus, eu não queria tomar mais a minha cruz. Eu só queria receber as bênçãos de Deus, né? Talvez isso já tenha acontecido com você, né? O que significa tomar a cruz na prática agora, né? Então, quando eu me converti, por exemplo, irmãos, eu sempre morei bem distante daqui, mas principalmente quando eu me converti, eu morava no interior de São Paulo, né? E para mim era uma cruz ter que ir para a célula. Se para você é uma cruz ter que atravessar a rua para ir para a célula, imagina para mim como era na época. Meu Deus do céu. Então, eu me escondia por trás disso. Não queria o quê? Tomar a cruz. Não queria negar a mim mesmo. Não queria negar as minhas vontades, né? Mas aí, chega uma hora que você vai ter uma experiência verdadeira com a cruz, que vai te levar para o caminho do galardão, que vai te levar para o caminho do reino. Amém? Ao final eu vou complementar esse testemunho. Glória a Deus. E você sabe que existe um problema gravíssimo quando a gente quer Jesus sem tomar a cruz, né? Então, talvez você já passou por esse processo de estar na igreja por conta de uma bênção, por conta de receber algo de Jesus,
mas agora você ainda está com dificuldade de tomar a sua cruz. Ainda que você já tenha passado pelo caminho de receber bênção, você quer seguir Jesus, mas você ainda não quer tomar a cruz, né? Existe um problema grave nisso, né? Conta-se uma vez que um estudo específico, isso é um caso real, que lá no Alasca, os porcos-espinhos, eu também não sabia disso, que tem porco-espinho na Alasca, mas os porcos-espinhos, uma certa época lá no Alasca, eles estavam morrendo em massa, estavam morrendo muito durante um período prolongado assim, e aí um estudo comprovou que esses porcos-espinhos, eles estavam morrendo porque eles não viviam perto uns dos outros, não viviam próximos uns dos outros, né? E aí, na verdade, não é um estudo isso, agora que eu lembrei, é um exemplo. E aí esses porcos-espinhos, eles decidiram se juntar. E aí começaram a se organizar para ficar pertinho um do outro, ficar grudadinho, né? Que aí um esquenta o outro. Olha só que bênção. O que aconteceu? Começaram a diminuir a taxa de mortalidade. Então os porcos-espinhos passaram a não morrer mais. Só que aí tinha um outro problema, que o porco-espinho, ele tem o quê? Espinho. E aí um ficou cutucando o outro. E aí ficava um negócio meio ruim, né? Imagina, teu irmão, você está sentado do lado do seu irmão aí, imagina que ele tem um monte de espinho, e você também. Não fica um negócio meio incômodo? Um negócio meio ruim, né? E aí os porcos-espinhos começaram a se incomodar uns com os outros. E aí o que aconteceu? Eles começaram a dispersar de novo, cada um indo para o seu lugar. E aí o que aconteceu depois? De novo, eles começaram a morrer. Então o que eu quero dizer com isso? Que talvez a cruz seja você, muitas vezes, suportar algo. Por exemplo, de uma maneira talvez você não goste de algumas pessoas que vão na célula. Olha só, pode acontecer. Não estou falando que o seu irmão é uma cruz, não. Estou te falando que é propósito de Deus que você esteja na sua célula. É propósito de Deus que você esteja lá cumprindo a vontade de Deus, né? Então, até um testemunho, na verdade, rápido sobre isso. Lembro uma vez que a gente estava na célula, era uma quinta-feira à noite, lembro como se fosse hoje desse dia, de tão desesperador que foi. E aí foi aniversário de um dos membros lá da célula, tudo mais, e aí foi uma visitante. E aí essa visitante que foi, ela estava no maior encargo lá de organizar a parte do bolo lá, no momento da comunhão e tudo mais, né? E aí ela colocou o bolo na mesa, colocou a toalha antes, né? Depois o bolo e tal. E aí ela, no maior encargo, né? Perguntando, nossa, e onde que tem garfo e faca para todo mundo aqui e tudo mais? Aí eu fui atrás, né? Fui perguntar para a anfitriã, ô anfitriã, querida, onde tem garfo e faca descartável aqui? Aí eu lembro que ela estava sentada assim na cadeira e em cima tem um armário. Você já imagina o que aconteceu. E aí ela estava sentada aqui, aí eu procurei pela casa inteira que ela tinha falado, não achei. Aí eu abri o armário aqui, também não achei. Aí sem querer eu deixei a porta do armário aberta, mano. Mano do céu, meu Deus do céu. Aí eu olhei para ela, ô fulana, mas não achei. Mano, no que ela levantou, ela deu uma cabeçada na porta do armário aqui em cima, meu Deus do céu, desesperador. E aí ela ficou nervosa, não sei porquê, né? Ela ficou nervosa, aí saiu correndo, pegou o garfo e faca lá, ela catou o saquinho de garfo e faca e tacou no bolo. Meu Deus! Então veja, olha que desesperador. Você que é líder de célula já está enxergando, né, como foi. Imagina como reagir a isso, né? E aí qual que é o resultado final disso? Que aí culmina no testemunho, né? Hoje essa visitante, infelizmente,
ela está longe do Senhor, totalmente afastada da igreja, né? E hoje ela segue uma tal de uma religião aí, que é o xamanismo. Que tipo, ela faz uns ritual de bruxa no meio da floresta. Uns bagulho, olha isso, irmãos. Então, por que eu estou falando isso? Porque ela não quis tomar a cruz depois. Ela não quis suportar o propósito de Deus na célula, que era a vontade de Deus que ela estivesse na célula. Ela foi marcada aquele dia por Deus, né? No louvor da célula, ela foi tocada pelo Senhor. Mas depois ela não quis tomar a cruz de estar no centro do propósito de Deus, né? Então, talvez você já tenha passado por isso, né? Já tenha passado por alguns testes que tenham revelado seu coração, né? Você não está indo na célula porque você tem amigos lá somente. Você não está indo na célula porque lá é um lugar legal para se estar. Você não está indo na célula porque ali que você tem uma energia positiva, TK. Tem uns irmãos que é desses aí. Nossa, eu estou sentindo uma energia positiva aqui nesse lugar. Tipo, ele não entendeu o que é o Espírito Santo, mas não é só por isso, né? Não é só por isso que você está numa célula. Você está numa célula porque é propósito de Deus na tua vida. Você está numa célula porque é vontade de Deus que você esteja lá com seus irmãos. Você está numa célula porque é vontade de Deus que você desfrute da igreja em sua plenitude. Essa é a vontade do Senhor para nós. E talvez você ainda esteja nessa primeira fase de, mano, eu estou indo para a célula ainda porque eu só tenho uns amigos lá. Eu ainda não fui tocado por Deus, né? Mas você sabe que não existe problema nenhum você ir para Jesus com a motivação errada, né? Conta-se a história de um pastor lá de Goiânia, que ele foi para a célula a primeira vez porque ele estava indo atrás de mulher. E ele estava indo atrás de mulher que hoje é a esposa dele, que eu vou falar quem é porque já está exposto a público isso, que é o pastor Naor. O pastor Naor se converteu assim. Foi pela motivação errada, mas o Senhor fez a obra. Mas o Senhor fez na vida dele. O Senhor cumpriu. Hoje ele casou com a mesma mulher que ele há muitos anos atrás conheceu na célula, né? Então, olha que poderoso. Ainda que você vá com a motivação errada, o Senhor, depois que Ele apresenta a cruz na sua vida, os seus caminhos mudam. Você começa a buscar o reino de Deus. E sabe que um dos irmãos que mais teve revelação sobre a cruz foi o apóstolo Paulo. A gente está mergulhando agora em Coríntios, e a gente já estava antes em Romanos e tudo mais. Meu Deus, quantas experiências que esse cara teve. Quantas experiências com o Senhor, quantas experiências de cruz, quantas experiências de tomar a cruz e rumar ao propósito de Deus, né? E ir em direção ao propósito de Deus. E eu quero compartilhar exatamente um texto dele aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 ao 24. Que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Olha que texto poderoso, poderoso.
A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Irmãos, nós somos os loucos da cruz. Nós somos os loucos da cruz. Se, conforme eu falei no começo da mensagem aqui, as pessoas lá fora acham que a cruz é pesada, que é loucura, para a gente é poder de Deus, como tá falando aqui nesse texto. Se para o mundo que está perecendo é loucura, se para os gregos aqui dessa época já era loucura, porque eles achavam que Jesus seria um cara que só seria sábio, eles seriam convencidos simplesmente pela sabedoria de Jesus, e nunca foram. E nem com o Senhor manifestando sinais e maravilhas eles foram convencidos. Então eles achavam que Jesus era louco. Mas para a gente, nós sabemos, nós que somos filhos, nós sabemos que é poder de Deus, é poder manifesto de Deus. Os gregos, eles estavam esperando um cara que fosse o mais inteligente de todos e fosse quebrar todo o farisaísmo dos fariseus e mestres da lei da época. Mas nós entendemos que a cruz é um lugar de cordeiro também. A cruz é onde o cordeiro foi morto, sem nenhum tipo de reclamação. Você vê que a todo momento, a única raça, digamos assim, a única classe que é atacada por Jesus são os fariseus e os mestres da lei, né? Em nenhum momento os pecadores, quando iam até Jesus, eles eram rejeitados. As crianças também, em nenhum momento você vê alguma criança rejeitada por Jesus. Talvez pelos discípulos, mas por Jesus nunca. Por quê? Porque existia um espírito de cordeiro. Alguém que tem revelação da cruz, ele tem o espírito do cordeiro na vida dele. Ele tem a vida de Deus dentro dele. E Deus decidiu salvar, não pela sabedoria, mas pela loucura da pregação do Evangelho, né? Às vezes alguns irmãos me pedem dicas de como evangelizar, né? Às vezes tem umas pessoas que tentam debater a Bíblia. Eu acho que eu vou evangelizar esse irmão aqui, esse cara aqui, debatendo a Bíblia com ele, né? Porque ele não crê na Bíblia, eu vou debater, eu vou ganhar, né? Não. Às vezes vai ser pelo poder de Deus manifesto. Às vezes ele está lá debatendo a Bíblia com você, mas a família dele está toda destruída. E Deus vai te dar uma palavra de conhecimento. Deus vai mover na sua boca para você liberar. Os céus estão aí dentro, né? Vai ser com palavra de conhecimento, palavra profética, palavra de sabedoria. Talvez ele viva enfermo na vida dele inteira, ele vive debaixo de uma enfermidade específica, e aí é a brecha para manifestação do poder de Deus, para manifestação do evangelho da graça, né? Então existem vários tipos de pregação, mas nós ficamos com a pregação da cruz. Nós ficamos com a pregação do propósito eterno de Deus. Essa é a pregação, o evangelho da graça, que cura, transforma, restaura, redime, justifica você. Meu Deus do céu, Gálatas, o livro inteiro de Gálatas fala da graça de Deus. A gente está nessa série de Gálatas no culto jovem, e, meu Deus, cada palavra, cada mensagem, parece que a gente tem mais revelação da graça. Já diria o profeta Nene, eu fico sem graça de tanta graça. Então, é muita graça de Deus para todo lugar, né? Então, irmãos, por que precisamos tomar a cruz para viver o propósito de Deus, para viver o reino de Deus? Você sabe que Deus deseja restaurar a nossa vida por completo. E para que haja essa restauração, passa pela vontade dEle primeiramente. Porque ao longo da sua vida, você a todo momento ficou tentando fazer do seu jeito. Ficou tentando fazer da tua vontade, conforme a sua maneira e tudo mais. Isso sem Deus. E tudo deu errado. Tudo deu errado. A ponto que um dia você chegou diante de Deus. Na verdade, Ele que te chamou. E aí Ele mostrou para você que você sozinho não consegue ir para lugar nenhum. Você sozinho não vai para frente. Por isso que nós dependemos da vontade de Deus. A vontade de Deus passa pelo propósito eterno, passa pela cruz do Calvário. E como que eu posso te dizer isso daí?
é uma vida de cruz, é um estilo de vida de cruz. A cruz, ela gera em você não só uma experiência com a salvação, ela tem aspectos práticos na sua vida, por exemplo, na sua casa. Quantas vezes você não está certo de alguma coisa, aí o seu pai está errado, mas você tem que tomar a cruz lá. Você tem que cumprir o propósito de Deus, a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você erga a sua voz contra as suas autoridades, não. Você precisa ir como um cordeiro. Esse que vai como cordeiro, ele teve uma experiência com a cruz. É um estilo de vida. A cruz, ela é um estilo de vida em nós. E por que a gente deve se submeter à vontade de Deus? A Bíblia diz que, eu acho que é em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você sabe que o número 3 aponta para uma coisa no mundo espiritual, que é o quê? A perfeição, a plenitude. Então a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é completa, ela é plena. Alguém está entendendo aqui? Então, quando nós decidimos ter uma vida de cruz e entrar debaixo da vontade de Deus, é quando a gente está desfrutando de uma vida plena com o Senhor. Por isso que o Senhor começa a fazer na nossa vida. O Senhor começa a transformar o seu caráter, começa a transformar suas emoções. Se você veio todo destruído nas suas emoções por conta de relacionamentos que nunca deram certo, por conta de relacionamentos familiares também, o Senhor começa a restaurar isso. O Senhor começa a transformar a tua vida. Suas finanças, se antes de você vir para a igreja você era todo estrupiado como eu era, o Senhor começa a fazer, o Senhor começa a transformar. Por quê? Simplesmente pela atitude que nós temos de entrar debaixo da vontade de Deus, de entrar debaixo do propósito da cruz. Amém? Então, o Senhor tem um estilo de vida de cruz para nós. E quando que a cruz pode produzir algum tipo de cansaço? De forma prática, talvez você tenha tido várias experiências com a cruz, mas você deixou de lado algumas coisas. A Bíblia diz, eu acho que foi no texto que eu li de Lucas, se não me engano, que a cruz é tomada dia após dia. Isso mesmo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz. Talvez um dia você já tomou sua cruz, só que hoje você já tem dificuldade. Por quê? Porque a cruz, ela é tomada dia após dia, de glória em glória, de medida em medida nós devemos tomar a cruz. Quando que ela pode causar algum tipo de cansaço nas nossas vidas? Quando você está fazendo uma obra que não é sua. Quando você está fazendo uma vontade que não é a sua. Quando você está fazendo a vontade que é a sua. Porque quando você toma a cruz, você está debaixo da vontade de Deus, e quem está agindo no seu lugar é a própria mão do Senhor. É a própria mão do Senhor trabalhando a seu favor. É como se você estivesse contratando um pedreiro. Desculpa o comparativo, mas é como se você estivesse contratando Jesus como um pedreiro mesmo, e você estivesse só olhando e ele trabalhando. Ele está trabalhando para construir sua casa. A casa aponta para o reino de Deus. Quando você está olhando ele trabalhando, você está desfrutando da cruz do Calvário. A cruz, ela não é um peso nas nossas vidas. A cruz não é um fardo, como muitas religiões dizem por aí, e o mundo também diz por aí. A cruz é lugar de descanso. A cruz é lugar de desfrute, é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe que as nossas almas, elas foram projetadas para andar em comunhão com Deus. Então, quando você decide excluir Deus da sua vida, não indo para a célula, não indo para o culto, não querendo receber os irmãos na sua casa, você está rejeitando a cruz na sua vida. Não faça isso. O Senhor tem uma vida de desfrute para você. O Senhor tem uma vida plena para a sua vida, para você receber tudo. A plenitude em cada área da sua vida, é isso que Ele tem para você. Quando nós não caminhamos com Deus, nós não descansamos.
Porque aí é você trabalhando lá. É como se você não tivesse contratado nenhum tipo de pedreiro e você está fazendo sua própria casa. Vai chegar 11 horas da noite, que nem acontece lá no Madalena às vezes. Às vezes eu passo lá no Madalena, 11 horas da noite, os caras estão enchendo laje. Está batendo uma laje lá. Meu Deus do céu, como que pode um bagulho desse? Os caras estão fazendo lá, estão trabalhando pra caramba. Imagina o dia inteiro trabalhando. É assim que chega a sua alma quando você não está com o Senhor. Quando você não está desfrutando da vontade da cruz, né? Então, nossas almas foram projetadas para andar em comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ela produz descanso. Você já deve ter tido uma experiência assim também, de caminhar com pessoas que quando ela fala, quando ela abre a boca, você simplesmente descansa. Você está com o coração todo atribulado por conta de alguma circunstância, alguma situação, mas aí você decide caminhar com o irmão cheio do Espírito Santo, e aí é onde o Senhor começa a produzir na sua vida. Aí você fala, meu Deus, como esse cara consegue descansar nessa situação? Como que esse cara tem tanta graça, tanto descanso, tanto alívio? Assim, é porque ele está carregado da palavra da cruz. Ele está carregado do propósito eterno na vida dele. Talvez você já tenha desfrutado de comunhões assim. Às vezes você sai de uma comunhão carnal, aí você vai para uma comunhão espiritual, você percebe a diferença que isso produz na sua vida. Você caminhar com pessoas que têm um rumo, que têm um propósito na vida. O Senhor quer uma vida de cruz para você. Sabe que um exemplo de cruz também, né? Sei que são poucos casais aqui, mas vocês vão entender. Imagina que o pastor Wilson conta uma história de um casal que foi ter um aconselhamento com ele, e aí a esposa chega lá e fala para o pastor Wilson, pastor Wilson, esse meu marido aqui, ele é mó insensível, é um cara grotesco, é um cara grosso, me distrata toda hora e tudo mais, e olha, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. E aí, por outro lado, chega o marido dela e fala, minha esposa eu já não aguento mais, ela faz isso e isso. E aí, os dois estão cheios de razão. Mas qual que é o lugar da razão? É o inferno. O inferno é o lugar da razão. O que pode acontecer para voltar à comunhão entre os dois? A cruz, a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, o esvaziamento por parte da mulher, o esvaziamento por parte do homem, vai produzir um relacionamento duradouro, um relacionamento gracioso. Então o Senhor tem isso para nós. Eu dei um exemplo de casal aqui, mas leva isso para a sua casa, leva isso para a sua família. Leva isso para os seus amigos, leva isso para a sua célula também. Talvez você precise se esvaziar muitas vezes para lidar com alguns irmãos que são carnais na célula. Tenham paciência com eles, né? Não vai para o xamanismo. Então, tenham paciência com seus irmãos. Guardem a vida deles. Uma experiência que eu já tive com isso também, já passei por isso também de ter alguns irmãos que eu tinha dificuldade de amar, e aí quando eu começava a orar por eles, esse sentimento totalmente passava de mim, esse sentimento, eu era esvaziado literalmente dele. Então, quando você orar, olhar para o seu irmão com um olhar de compaixão e começar a orar por ele, o Senhor vai produzir isso na sua vida também, amém? Tenha uma vida de cruz, é como se... outra coisa importante, nós só podemos ter uma vida de cruz por meio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age, é que você tem uma vida de cruz. Vocês acharam que eu não ia falar do Espírito Santo, né? Pois é. Então, o Espírito Santo, ele leva você para ter uma vida de cruz, para ter o propósito de Deus na tua veia. É como se você estivesse tentando carregar, imagina, uma pedra de uns 30 quilos. Mano, mó fardo. Fala aí, meu Deus do céu, mó treta. Mas quando você leva para o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo
rios de águas vivas fluem através do Espírito Santo. Então imagina que você está submerso agora, imagina que você está numa piscina e aí te dão uma pedra de 30 quilos. Não vai ficar mais leve? Não vai? Vai ficar muito mais leve. Por quê? Porque está submerso. Ali debaixo das águas o Espírito Santo está atuando. Ali debaixo das águas o Espírito Santo está retirando todo o peso da cruz que possa ser causado na sua vida, né? Então, permita com que o Espírito Santo haja na sua vida. A cruz, ela é nosso lugar de descanso. Sabe que quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ele teve tribulações na alma dele, tanto que ele até fala, eu não vou citar aqui porque eu não tenho muito tempo, meu Deus, 8h30, Jesus amado. Até que horas eu posso pregar? Glória a Deus. Quando Jesus estava no Getsêmani, você vê ele falando, Senhor, afasta de mim esse cálice. O que é esse cálice especificamente? Esse cálice especificamente era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Então Jesus, assim como eu e você, ele também era homem, ele também teve aflições, ele também passou por tribulações, mas ele tinha tanta convicção da cruz, do propósito da cruz na vida dele, que ele foi triunfante sobre todas elas, né? Mas nesse momento, tinha alguma coisa desalinhada, a alma dele estava gritando ali no Getsêmani. A Bíblia diz que ele começou a suar sangue, de tão atribulado que ele estava. E aí, você sabe que a alma, ela tem 3 funções específicas, que é a mente, as emoções e a vontade. E quando essas 3 coisas não estão alinhadas no mesmo alvo, no mesmo propósito, é aí que gera cansaço. Eu ia fazer uma dinâmica aqui, mas vai ficar só na imaginação mesmo. Imagina que tem 3 touros aqui, e aí eles estão amarrados entre si. Um é a mente, outro é a emoção, outro é a vontade. E aí Deus está falando para os touros, vai para lá. Aí 2 vão para lá, só que um não vai. Um não quer fazer a vontade, mas a mente e as emoções estão alinhadas para ir para lá. O que isso vai gerar nos touros? Demais, vai gerar fardo na vida deles. Então, quando os 3 não estão alinhados para um caminho específico, é aí que gera descanso. É aí que gera canseira, na verdade. Quando que gera descanso? Quando você está alinhado com os 3 para ir num caminho único. Então, quando que você começa a cansar da cruz? Quando os 3 não estão alinhados. E aí a Bíblia diz que Jesus ora 3 vezes. Você acha que é à toa, né? Mas não é, tem a ver justamente com essas 3 coisas que eu falei. Cada uma dessas vezes que ele orou aponta para uma das funções da alma. Não na ordem, né? Mas ele orou primeiro para que a mente dele estivesse em acordo com a vontade de Deus, para que as emoções dele também estivessem e para que a vontade dele também estivesse. Jesus, depois de orar 3 vezes, ele enfim vai para a cruz. E em nenhum momento você vê ele retroceder. Em nenhum momento você vê ele atribulado de alma de novo, né? Você sabe que quando ele vai ser abordado pelos romanos, ele manda Pedro guardar a espada. Quando ele vai ser preso ali, ele fala, não Pedro, deixa que eu vou para a minha cruz. Ele em nenhum momento você vê ele abrir a boca para rebater as acusações dos fariseus enquanto ele estava indo para a cruz. Porque totalmente alinhado com o propósito de Deus. Totalmente alinhado com a vontade de Deus. Na cruz você vê ele orando pelos seus ofensores. Na cruz você vê ele falando, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Em nenhum momento você vê ele reclamando dos ofensores dele, os caras que levaram ele para a cruz, principalmente os fariseus. Os romanos simplesmente foram um canal ali,
mas os fariseus que de fato levaram Jesus para a cruz. Em nenhum momento você vê ele reclamando dos fariseus. E enquanto ele foi crucificado, ainda dava instruções para João. Você sabe que João estava no pé da cruz ali, chorando pelo Senhor. Toda angústia do coração dele foi removida porque ele estava no centro da vontade de Deus. Toda a tribulação foi retirada porque as três funções da alma estavam de acordo com o que o Senhor queria para a vida dele. A cruz produz isso nas nossas vidas, irmãos. A cruz é o símbolo do Evangelho. É o símbolo do propósito de Deus. É isso que significa ela nas nossas vidas. Queria chamar a banda aqui. Glória a Deus. A cruz, ela é um lugar principalmente de alegria, satisfação e descanso. Essa é a mensagem da cruz de hoje. A mensagem da cruz, ela é plena, ela tem vida plena para você. Se você não tem desfrutado de vida plena, você precisa ter uma experiência com a cruz. Você precisa ter uma experiência de visualizar a cruz. Partindo para isso, para encerrar, vocês podem ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Para encerrar, queria testemunhar minha experiência com a cruz. Lembro como se fosse hoje, que eu lembro que eu era liderado pela Rebeca ainda, e aí eu olhava para os líderes da célula, que no caso era ela e o Nene, eu falava, meu Deus do céu, sabe quando que eu vou querer liderar uma célula, TK? Nunca. Olha esses dois, mano. Olha esse cara que cata a moto dele, cata a scooter dele, e ele sai visitando 10 num dia só. E ele sai visitando todo mundo e pregando o evangelho para as pessoas. Olha essa mulher que, mano, ela chora por todo mundo e Deus começa a mover na célula. Gente que é perdida começa a brotar do nada. Mano, nunca que eu vou conseguir ser assim. Nunca. E aí eu lembro, num culto de domingo, se não me engano, o Mate estava pregando sobre o amor de Deus. E eu lembro como se fosse hoje, irmãos, eu estava exatamente aqui. E aí eu cheguei no apelo aqui, já desesperado já. Falei, Senhor, não consigo. Já tinha desistido de tentar fazer no meu braço as coisas de Deus. E aí eu lembro que a mensagem daquele dia foi sobre o amor de Deus com foco na cruz. E aí eu falei, Senhor, eu quero chorar mais que a Rebeca. E eu quero, mano, visitar mais que o Nene, ser mais pastor que o Nene. E tô brincando falando isso, né, irmãos? Não disputo com eles, mas esse era o meu coração diante do Senhor. Falei, Senhor, eu quero, se é isso que o Senhor tem para eles, eu quero para mim também. Eu quero desfrutar disso também. E eu lembro como se fosse hoje, irmãos, eu me ajoelhei ali, e aí quando eu fechei os meus olhos, eu vi na minha frente a cruz do Calvário e o Senhor pregado na cruz. E enquanto a cabeça dele estava baixada, os espinhos estavam na testa dele aqui, da coroa de espinhos. Cada gota ia caindo na minha nuca, ia caindo na minha cabeça. E aí o Senhor me lavou aquele dia com o amor dele. Foi um negócio que eu não sei nem explicar. O que eu quero dizer com esse testemunho? Que
para você ter uma experiência de cruz, você precisa se sentir amado pelo Senhor. Quem se sente amado por Deus, cumprir o propósito de Deus, é simples, porque é o Senhor que faz. É o Senhor que faz. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora e começa a contemplar a cruz do Calvário. Começa a olhar para a cruz do Calvário agora. O Senhor quer produzir uma experiência de cruz na tua vida hoje. Sabe, toda a justiça própria está sendo removida aqui, toda a raiz da lei está sendo removida aqui. Todo o véu está sendo retirado dos nossos olhos aqui. A experiência com a cruz é suficiente para alavancar a tua vida, para cada área que você precisa. A experiência com a cruz é suficiente para te libertar do pecado. A experiência com a cruz é suficiente para o Senhor mover na tua célula. A experiência com a cruz é suficiente para o Senhor gerar saúde na tua vida, para o Senhor libertar a tua família. A experiência com a cruz, ela é suficiente, ela é satisfação